No mês da independência, nós precisamos estar atentos a uma coisa muito importante, um assunto muito importante, são as minhas escolhas. Isso mesmo, as minhas escolhas. Porque quando nós somos independentes, ou temos independência, nós começamos a ter a liberdade de escolhas. Porém, saber fazê-las é muito importante. Saber avaliar cada escolha que eu faço é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Então eu quero ler para você no livro de Jonas, no capítulo 1, olha o que diz. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Olha, ele diz aqui que ele estava mandando, ou orientando, Jonas para ele ir até Nínive, porque eles estavam perdidos, porque havia necessidade de uma mudança, porque havia necessidade de uma ministração para correção, para restauração, para libertação. E aí, de repente, nós percebemos que Deus só fala com Jonas porque ele era um profeta. Ou seja, um profeta ao qual Deus fala é porque ele conhece a Deus. Mas com a liberdade, com a independência que todo ser humano tem de escolha, ele toma a pior, vamos dizer assim, o pior caminho possível. Deus manda ele para Tarsis e ele vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Ele prefere mudar as coisas na sua vontade, estabelecer no seu projeto. Ele prefere fugir de uma contestação ou até mesmo de ter aquele encontro, não muito agradável, porque o maior medo dele começou a ser o quê? Espera aí, eu vou de repente chegar a Nínive, vou falar para eles se arrependerem, e se ao invés de eles se arrependerem, eles vierem contra mim? Mas aí eu volto à origem. Ele era um profeta, ele conhecia Deus, e quem é de profeta e conhece a Deus, sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Às vezes, não saem as coisas da maneira que nós queremos, e nem mesmo no tempo que nós esperamos. Às vezes, o nosso ego, o nosso orgulho fica muito ferido, porque nós temos a expectativa, porque nós somos cristãos, ou porque nós estamos debaixo da mão de Deus, que nada vai sair do controle, que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser tranquilo. Mas o confronto sempre pode trazer algumas dificuldades. E aí nós olhamos agora aqui para a vida de Jonas e vemos que na desobediência dele, ele toma o caminho contrário, ele sai para Tarsis. E quando ele sai para Tarsis, ele entra num navio. Ele entra num barco que não pertencia ao caminho que ele deveria seguir e ele vai simplesmente ao porão, lá ao lugar dos alojamentos e deita lá e dorme. E o Senhor, chamando ele a uma restauração, permite que ali aconteça o quê? Uma tempestade. O barco começa a ser assolado de todas as maneiras. Ele continua dormindo. O povo do barco acaba acordando e vendo que alguma coisa estava errado e percebe que ele estava dormindo no meio da tempestade e vão chamar a atenção dele. Ei, levanta, tu que dormes, você que está aí perdido, largado, acorda. Amado, já reparou quantas vezes Deus se levanta, envia aí os seus mensageiros, envia até aquele que não é convertido para chacoalhar um convertido, para acordar ele no meio do que está acontecendo, no meio daquilo que Deus quer falar, porque as nossas escolhas estão saindo fora do propósito. Não é que Deus não ame, não é que Deus não goste, não é que Deus não queira o melhor, ao contrário, Ele quer restaurar, Ele quer retificar, Ele quer colocar as coisas nos devidos lugares. Por quê? Porque alguém que sai da presença de Deus se torna totalmente fragilizado. Fragilizado quer dizer que qualquer situação pode derrotá-lo, pode interferir na vida dele e atrapalhá-lo. Naquela hora, aqueles tripulantes do barco foram acordar Jonas para que ele participasse, e disseram para ele ainda: ei, pede ao teu Deus. E ele estava dizendo ao teu Deus, não porque eles conhecessem profundamente a Deus, mas para qualquer Deus, porque eles queriam se livrar da morte que estava ali por vir. Ele sabia o que estava acontecendo. Tanto é que quando eles tiram a sorte, aponta para quem? Para Jonas. E eles falam para Jonas: conta para nós o que está acontecendo.
E Jonas conta para eles: Deus me mandou ir para um lado e eu estou indo para o outro. Era para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Eu estou fora do propósito de Deus. E eles ficam assustados de ver aquilo, porque alguém que conhecia Deus, alguém que sabia que Deus estava tocando essa situação, e ele mesmo não mudava. Quantas vezes você viu gente assim? Pessoas dentro da igreja assim, que sabem, que conhecem, e que se distanciam do propósito de Deus, que ouvem a voz de Deus, mas de repente por nada, eles vão para empregos que eles sabem que não tem parte com Deus, eles andam com amizades que não tem parte com Deus. Parte que eu falo, não é que vão servir a Deus, mas que estão lançando coisas contra, estão andando no caminho contrário, porque foi isso que ele fez. Era para ir para a esquerda, ele estava indo para a direita. Não é ele ter ficado parado, ele ter dúvida, ele poder ter orado novamente, perguntado para Deus, pedido força para Deus, porque muita gente faz isso. Quando ele fala aí de repente orientações, as pessoas trabalham em lugar que não deve, fazem amizade com pessoas que não devem, frequentam lugares que não são bons, começam namoros ou relacionamentos com pessoas erradas, abandonam o seu próprio casamento, fazem coisas que não tem nada a ver em nome de uma felicidade momentânea ou até mesmo de se prevenir de alguma coisa que eles acham que vai ser pior, sendo que eles já estão indo para o pior caminho. Já estão indo para o pior caminho. O Senhor faz ele sair, você conhece a história, ele é engolido pelo grande peixe, é vomitado na praia. Todo aquele momento, toda aquela situação de penúria que ele passou, não era o que Deus queria que ele passasse, mas era um motivo de restauração, do coração de Deus, mudar a vida dele, trazer ele de volta. Porque é isso que nós precisamos entender. Deus está querendo trazer as pessoas que Ele ama de volta, não porque Ele queira castigar, mas porque Ele quer ter intimidade e relacionamento. Mas o Senhor não pode ter intimidade e relacionamento com o pecado, com a desobediência, com a rebeldia. Então, presta atenção, você que está ouvindo. Jonas não quis assumir a visão de restauração. Tem gente que poderia estar ministrando a palavra de Deus para os seus parentes, para os seus amigos, para os colegas de escola, poderia estar falando do amor de Deus. Ele fala: eu não vou falar nada, o que eu vou falar com aquele pessoal que eles não querem nem saber de Deus? Eu vou lá e ainda vou tirar o sarro, vão gozar da minha cara, vão falar coisas para mim. Então ele fala: não vou entrar nessa não. E aí sabe o que acontece? Muitos deles na escola começam a fazer o que as pessoas erradas estão fazendo. Muitos deles na família começam a esquecer de falar de Deus para falar do mundo. Ele só foi perceber que a voz dele tinha autoridade e o que ele ia fazer podia mudar quando ele foi. Porque quando ele chega a Nínive e ele apregou o que Deus está mandando dizer, o rei lá coloca em jejum, em oração, todos, até os animais, o rei colocou em jejum. Todos entraram no jejum. Todos que tinham capacidade entraram em oração. E aí nós vemos que a cidade naquela época foi mudada por esse comportamento. Ou seja, quantas vezes nós estamos sendo orgulhosos, quantas vezes nós estamos escolhendo as coisas na nossa ótica e não na ótica de Deus. Não avaliamos o que Deus tem preparado. E saiba que todo sacrifício seu tem resposta de Deus. Toda vez que você fizer alguma coisa que agrade o coração do Senhor, que esteja diante da palavra do Senhor, Ele responderá a você, abençoando você, talvez sua família, talvez seus amigos, talvez seus projetos. Então não para. O Senhor é maravilhoso, o amor dEle é permanente e a visão dEle vai além do nosso entendimento. Para o seu coração agora, reveja as suas escolhas e vá no caminho do Senhor, porque é bênção pura para a tua vida. Se você gostou dessa palavra, você curte, você compartilha, você comenta para a gente saber o que você pensa. Grande abraço, Deus abençoe.